E bom dia para todo mundo. Já boa tarde, né? Já passou de meio-dia aqui um pouquinho, mas uma querida me mandou uma mensagem, né, para eu ler um post de outra pessoa e, e uma das falas, né, é que a humanidade, né, todos nós fomos ensinados a ter medo, né, a temer o fim do mundo. E mas que na verdade o que está terminando, né, o que está finalizando é o medo. Eu achei isso aí, minha cabeça, né, vocês me conhecem, minha cabeça começa a funcionar aqui. E o que é medo? Medo é uma das programações mais antigas, né? O medo é algo natural, é você se manter em estado de alerta para sobrevivência. Ponto. Outra coisa é você se manter eternamente em estado de alerta com medo, tentando sobreviver, né? E isso é muito bem usado, né? Porque quem quer manter todos nós dentro do cercadinho, né? Para que a gente não acesse, para que a gente não dê o passo, tome decisões vindas de dentro e não por comandos manipulados externos, né? Enfim, é, aí eu peguei logo, né? Escrevi a palavra medo aqui. E eu já cansei de falar aqui, né? A palavra medo dá 20. E 20 é um resgate do feminino. É onde você é chamado para ouvir o interno, escutar a tua intuição, usar de sabedoria, né? Então, olha que interessante, né? O medo dando 20, mas o 20 é 2 e o 2 ele também fala das nossas emoções, é, e as emoções são totalmente ligadas às histórias, né? Então, muitas vezes, essa coisa emocional excessivamente, e é exatamente onde pega, as manipulações pegam exatamente nessa coisa emocional, nos remetendo àquela coisa, sabe, onde a gente perde o controle total, né, é, da nossa própria vida, e aí a gente, com medo, entrega a nossa soberania na mão de terceiros, né? E é interessante que a palavra medo, as vogais dão 12 e as consoantes dão 8. 12 é 3, né? Que fala da alegria, fala da criatividade, da comunicação, como eu me comunico, né? E eu preciso, para isso, agir e ter sabedoria para eu comunicar. No tarô, o 12, a carta 12, é um ser que está pendurado, né, de cabeça para baixo. Ele está ali dependurado, né? Muitas vezes estagnado, mas qual é o recado? Enxergue a vida por outros ângulos, para que você consiga. O 8, né? Como é o que está como as consoantes, que seria a ação externa, né? Saiba tomar decisão na vida, esteja na tua presença,
Saiba estar na justiça interna, não na externa, porque aqui fala de algo que é poderoso, e o poder é ser e não ter, né? A gente tem que ser essa força, esse poder interno, para que a gente possa ser justo e saber tomar decisão na nossa própria vida, né? Sempre, em primeiro lugar, sempre, né? É, e internamente, para que a gente saia da rigidez e olhe por outros ângulos a vida, para que a gente possa então mudar. A carta 20, né, que é a soma, o 12 e 8 é 20, a carta 20 vai falar do quê? Escuta o chamado, para quê? Para o renascimento do Cristo interno, é a ressurreição, é o nascimento novamente, né? Você ressurgir em você mesmo, assumindo, né, o seu eu sou. Né? A palavra Cristo, né, dá 20 também. E, coincidentemente, todos os números são iguais, só que inversos. As vogais de Cristo é 8 e as consoantes de Cristo é 12. Né? Então, em essência, o Cristo, ele é aquela força da justiça, de ser, né? É aquele que não precisa falar, porque ele, a própria presença emana, né? E é aquele que tem visão para poder decidir. E as consoantes, né, o que ele mostra, né, o que a palavra Cristo mostra externamente é o 12, né? As consoantes dão 12, é exatamente o contrário da palavra medo. É, ele vai mostrar exatamente isso. Se você enxergar e você falar com ação e sabedoria, as coisas se alteram. Então é muito interessante, né? E o 20 ele fala muito de um resgate do feminino. O ano 2000, né? Quando a gente entrou, né? Teve também lá naquela época, né, muita gente enlouqueceu, né, achando que o mundo ia acabar lá no ano 2000. Foram várias etapas desse fim de mundo, né? Mas entramos na regência do 2000, né? Que é o quê? A regência do ressurgimento, olha, o 20 é o ressurgir, né? É o ressurgimento do feminino, não é da mulher e nem do homem, não é briga entre lados, a gente tem que sair disso, né? É o ressurgimento do feminino que foi massacrado na humanidade como um todo, homens e mulheres, né? A energia do feminino, não lembra? Nosso hemisfério direito trabalha com a energia do feminino, o hemisfério esquerdo nosso trabalha com a energia do masculino. E essas duas forças em nós tem que estar em equilíbrio, né? Mas não era o que estava acontecendo, e ainda a gente vê muito isso num desequilíbrio total aí. Então é como se assim, ou, né? Mas sem emocionalismo, você no comando, no comando. A continuidade do texto que eu estava lendo fala que isso tudo está acontecendo, que era para que a gente resgate, né? É o final do medo, para que a gente resgate a nossa soberania. Aí eu peguei a palavrinha soberania, fui ver o que é que dava. A palavra soberania dá 27, que dá 9. É interessante que dentro dessa numerologia com a qual eu trabalho, né, não existe letra com valor 9, porque eles consideram o 9 o número sagrado. A gente tem que conquistar o 9. A gente tem que adquirir o 9.
né? Então, a palavra soberania dá 27, que se eu somar 2 e 7, é 9, né? Então, a própria palavra soberania já nos remete a algo que sagrado. Eu tenho que eliminar o medo, eu tenho que ressurgir em Cristo, em mim, cristificar quem eu sou, né? E o interessante é que a palavra eu sou, né? Lembra? Eu sou o que eu sou, eia, axereia, né? É eu sou. O eu sou da 27, que dá 9. Eu adoro essas coisas, gente, porque eu vou pegando, vou escrevendo, acho assim, né? Fenomenal. E interessante como aconteceu na palavra meia de Cristo, aqui coincide também soberania, as vogais dão 15, que dá 6, e as consoantes 12, novamente, né? Que dá 3, né? 1 e 2 é 3. A palavra eu, a expressão eu sou, as vogais 24, que se eu somar 2 e 4 é 6, né? Igual 15 lá é 6, aqui é 24, 6. E as consoantes, 3, puro e simples. Então é interessante aqui também, né, a gente perceber aí o 27 dando 9, já que o 9 seria um número sagrado, e que eu tenho que alcançar dentro da numerologia, o 9 é o primeiro mestre. Eu tenho que viver o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, para conseguir chegar no 9. Quando vira 10, né? É o ano que a gente está vivendo, né? Agora, 2026. Quando vira 10, vai retornar para o 1, mas retornar com outra consciência, porque já tem bagagem. Quer dizer, eu já passei aqui, eu já cheguei no 9. E o 9 pede o quê? Porque o 9 ele faz tudo crescer, tudo ser amplificado. O 9 trabalha em prol do amor incondicional. Ele ama, ele se doa, e ele faz tudo crescer. Então, se eu tenho consciência, eu vou fazer crescer o meu nível de consciência. Se eu não tenho, eu também vou fazer, infelizmente, né? Fazer crescer aquilo que não é bom, né? Então, demanda cada vez mais na nossa caminhada o que? Consciência, né? Cada vez mais e pede de nós consciência. O 27, quer dizer, esse 9, ele precisa de escuta, usar de sabedoria, está no comando, né? Ter flexibilidade, acesso à intuição e tudo mais. E, ao mesmo tempo, o 7 pede o que? Segure as rédeas para você determinar o seu caminho. Tenha fé em você mesmo. Mergulhe internamente para buscar as respostas. E o 7 também fala de conhecimento, né? O 7 adora conhecimento. Então, é a sabedoria unida ao conhecimento. Então, a soberania, olha que eu acho isso assim, é bastante interessante, né? A, a, na expressão soberania, as vogais dão 15, que dá 6. Eu preciso, então, o quê? Saber fazer boas escolhas. Fazer tudo para que me leve para o estado de harmonia, paz. Eu preciso agir com responsabilidade, principalmente a autorresponsabilidade, né? Com ética, com valores, para que tudo afunile para um estado de paz, amor, equilíbrio, harmonia. Vindo do 15, quer dizer, eu preciso agir, eu preciso dar o passo, eu preciso iniciar, mas ao mesmo tempo o 15 demanda que é um 10, o 1 não é é um 10, né? É o 10 mais o 5. Então,
Eu preciso também entender da impermanência da vida, né? E o 5, quer dizer, eu me abri para novas possibilidades. Eu saí do enrijecimento e abri para novas possibilidades, quer dizer, criar pontes com outras possibilidades na vida, além de ser ponte, né, em outros níveis, né, com liberdade de ser quem você é. E de novo 12, que dá 3, quer dizer, eu preciso enxergar essas outras possibilidades. Eu não só viver outras possibilidades, como enxergar, primeiro de tudo, né? Enxergar e saber comunicá-las. Saber como expressar para que a minha expressão se torne verbo. Aí eu sou soberana. A expressão eu sou, que é a mesma coisa, né? Da 27 também, só que as vogais e consoantes são diferentes, né? As vogais aqui do eu sou da 24, que é 6, e é interessante que a palavra Yeshua é 24, e a palavra Madalena, sem o Maria, a palavra Madalena também é 24, que dá 6. Né? Isso já está mostrando algo, né? Pelo menos me mostra algo, né? Que esse casal, né? Veio nos mostrar, né? Qual a frequência e aonde a gente deveria, né? Caminhar, por onde caminhar, né? Então, o 6, de novo, aí, só que esse 6, o 15, ele pede ação, caminhada ao passo. Aqui, não. Esse 6 pede sabedoria. Escuta, ouça, preste atenção na tua intuição, seja flexível, acolhedora, e saiba ter segurança. Estabeleça um alicerce a partir de sabedoria, para que você, então, saiba escolher com amor, com paz, com harmonia, com responsabilidade ética e etc, etc, etc. E as consoantes, 3, puro, né? Então, como é expressar com alegria, com leveza, sabe? Com criatividade, que o 3 fala disso tudo, comunique as tuas ideias. E é interessante que no finalzinho da fala, né, da leitura lá, fala que o que sobra é a coragem, né? O que resta em nós, né? O que demanda para que tudo isso aconteça é a coragem, né? Qual vai ser a cor da nossa ação, né? A coragem. E a palavra coragem dá 25, que dá 7. 7 dentro do tarô é o carro. Qual é a direção que você vai dar? Será que você vai deixar os cavalos, quer dizer, os instintos te levarem, cada hora puxando para um lado? Ou você vai segurar a rédea e você vai dar a direção? Para isso, você tem que ter sabedoria e liberdade para ser quem você é, fazendo essas conexões com múltiplas possibilidades, experienciando a vida em sua gama, né, plena. É muito interessante, né, gente? Assim, hoje o dia é 25, né? Quer dizer, qual é o propósito do dia 25? Olha aí, a coragem, né? É, É, e um dos pontos aqui, né, a soma de mês e ano aí vai dar 18, que dá 9, né? O 9 aí de novo, como o sagrado, né? Quer dizer, a gente tem que entender de abrir mão tudo que nos serve, essas programações furadas, abre mão, joga fora, tira o peso de cima de você, tira o peso de cima. E
um dos pontos de apoio aqui é 44, que dá 8, né? A gente não costuma reduzir número mestre. 44 é aquele que busca a eficiência, ele busca ser eficiente. Então, busque essa eficiência não para mostrar para o externo, é para você. É você buscar isso internamente. Você trabalhar internamente para criar um novo alicerce interno, né? E o mais interessante é que a palavra que eu falei que a gente tem que ter uma nova consciência, né? Para poder ter cada vez mais consciência. A palavra consciência é exatamente esse número, 44, sendo vogal 22, consoante 22. E o 22 representa construir um novo mundo sobre novas bases, sobre outro patamar de consciência. Então, a eficiência demanda isso, outro patamar de consciência, para que a gente, então, reestruture e saiba tomar decisão justa na nossa vida. Enfim, eu sei que minha cabeça assim viaja por uma palavrinha que eu li, né? Na verdade, o que está terminando é o medo. Pô, desencadeia aqui uma série de. Mas é isso, assim. Eu acho que o recado é claro, né, gente? O recado é claro com tudo o que está acontecendo, com toda a inversão de valores que a gente está vendo no mundo, né? Normatizando o errado e o certo sendo colocado como o vilão da história. Então, ou a gente assume a nossa soberania, o nosso eu sou interno, ressurge isso com muita força, com muita garra, né? É o caminho, é o caminho. Então, ó, um dia maravilhoso aí, um resto de dia, né? Maravilhoso para todo mundo e vamos prestar atenção, né? Cada vez mais atentos, né? Ao que a gente escuta, ao que a gente, né? Sente, principalmente, né? Para que a gente não sinta algo aqui que seja exatamente o contrário do que está sendo mostrado, e para ser um legalzinho, a gente concorda com o que está aqui, mas aqui está gritando assim, oh, não, né? Então vamos prestar atenção, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo e até a